Entre os vídeos mais assistidos aqui no nosso canal, está um que mostra o projeto e a construção de um par de caixas de baixo custo que servem tanto para sistema de home theater como para receivers e amplificadores vintage, tipicamente aqueles com 20 watts por canal ou até menos. Nesse projeto foi utilizado um falante como esse aqui, comprado no Mercado Livre. Depois que esse vídeo foi publicado, eu já fiz mais algumas cópias desse mesmo projeto para clientes nossos, para amigos e até para o nosso uso aqui, sem qualquer problema. Porém, recentemente, eu resolvi fazer uma nova versão desse projeto, com outro tipo de acabamento, outro tipo de amortecimento interno, e adquiri mais 4 alto-falantes no Mercado Livre, da mesma marca, mesmo modelo. E aí começaram os problemas, que eu vou explicar a seguir. E vou explicar também, neste mesmo vídeo, qual é o sistema que eu uso para parear um conjunto de alto-falantes, ou seja, para selecionar um lote de alto-falantes que tem as mesmas características para um determinado projeto. Nesse caso aqui, por exemplo, que os alto-falantes trabalham em conjunto, são 2 alto-falantes por caixa. Os falantes precisam ser iguais, senão a caixa não vai dar sintonia direito, o som vai ficar irregular, não vai ficar igual uma caixa na outra. Então os falantes precisam estar muito bem alinhados. Quando você compra alto-falantes de um fabricante famoso, como Selênio, JBL e tantos outros, normalmente se você compra os falantes juntos, do mesmo lote, você não vai ter qualquer problema para parear os alto-falantes. Mas quando você trabalha com alto-falantes baratos, principalmente esses menores, de fabricantes que não são assim tão conhecidos, você pode ter problemas. Vamos ver então qual foi a situação que eu encontrei na minha compra no Mercado Livre, qual foi a reação do vendedor. Vamos ver também qual é o sistema que eu uso para parear os alto-falantes quando a gente vai começar um projeto como esse. E depois, no fim, eu vou mostrar as minhas conclusões. Qual foi o problema que eu encontrei ao fazer as compras desses alto-falantes? Como eu precisava de 2 pares, ou seja, 4 alto-falantes, eu peguei um pacote que o vendedor oferecia no Mercado Livre e comprei os 4 alto-falantes. Assim que eles chegaram aqui, eu fui testar. Um teste simples, com ohmímetro, só para ver se eles estavam, pelo menos com a bobina em ordem. E, para minha surpresa, um dos falantes, a bobina estava queimada. Ele não tocava, não acontecia nada. Foi justamente este alto-falante aqui, que eu até sem querer acabei furando aqui a etiqueta da parte de trás. Muito bem, eu entrei em contato com o vendedor e ele disse que isso era praticamente impossível, porque eles testavam os falantes um por um antes de embalar. Então eu falei para ele, olha, eu não sei o que aconteceu. O fato é que o alto-falante está interrompido, a bobina não funciona. Aí, para não ter que devolver o lote inteiro, ele fez a seguinte proposta: faça uma nova compra e eu te mando, em vez de 2 alto-falantes, te mando 3 alto-falantes. Ok. Então ele criou um novo produto lá no Mercado Livre com 3 alto-falantes, mas pelo preço de 2. Então, foi feita a compra. Então ele mandou mais 3 alto-falantes. Eu fiquei então com 7 alto-falantes, sendo que um deles estava queimado. Quando o novo lote chegou aqui, aí então eu fui testar os alto-falantes realmente para fazer aí o pareamento deles. E para minha surpresa, um deles tocava muito mais baixo que os outros.
Novamente eu entrei em contato com o fornecedor. Ele disse então que era para eu desfazer todas as compras, que ele não ia mandar mais nada e que para que eu fizesse um favor de não comprar mais com ele, porque os falantes dele não atendiam o meu padrão de qualidade. Eu até expliquei, mas escuta, meu amigo, o padrão de qualidade é o seguinte: os alto-falantes têm que, todos eles têm que tocar com um mínimo de igualdade entre eles. E isso não aconteceu. Um dos alto-falantes não tocava, e o outro falante está muito mais baixo que os outros. Isso não é culpa minha. Os alto-falantes vieram assim. Ele disse que não tinham o que fazer, que eu devolvesse os produtos e que não comprasse mais dele. Falei, ok. Como eu já estava aqui com os 7 alto-falantes, eu falei, vamos então testar os alto-falantes e ver se eu consigo, dos 7, selecionar pelo menos 4 para que eu consiga fazer o meu projeto. Então, é esse sistema de pareamento ou de checagem dos falantes que eu vou mostrar agora, a seguir. Que, aproveitando a oportunidade que surgiu, em função dessa compra no Mercado Livre, talvez esse mesmo sistema sirva para você em outros projetos, ou se você quiser depois reproduzir esse mesmo projeto que nós vamos mostrar num vídeo futuro. Eu estou aqui na bancada, já com tudo pronto para começar os testes. Ali está o nosso receiver que a gente usa para gerar o som. Estamos aqui com um PC para gerar os sinais que a gente precisa. Temos aqui também um gerador de sinais. Vamos usá-lo também. Nosso milivoltímetro. E ali o nosso milivoltímetro com outras funções também. Eu coloquei os alto-falantes todos aqui na bancada, os 7. Esse aqui foi o que veio danificado. Eu fiz um reparo nele, eu troquei a bobina para deixar ele pelo menos falando. Ele ficou diferente dos outros porque a bobina não é igual. Mas pelo menos ele está falando, eu vou incluir eles no testes, só por curiosidade. E eu numerei os falantes, de 1 até 7. E fiz uma planilha onde eu vou começar a marcar os parâmetros. Então aqui estão os falantes, ó, de 1 a 7. Eu vou marcar aqui a bobina, que é a resistência ôhmica da bobina. Não é a impedância, é a resistência ôhmica. Nós vamos medir ali com o nosso multímetro a resistência da bobina, porque ela tem que ser igual. Aqui vai ser o FS, a frequência de ressonância do alto-falante. Isso vai nos dar uma ideia de como temos que fazer a sintonia da caixa. E aqui uma medida que é o SPL, Sound Pressure Level, ou seja, nível de pressão sonora. Nós vamos alimentar os falantes todos com a mesma tensão, em 400 Hz, e através de um aplicativo de celular vamos medir o ruído que ele está gerando. Eles têm que produzir o mesmo nível sonoro, medido em decibéis. Então vocês vão ver que a diferença é muito grande. Eu vou então começar a fazer os testes. Vamos primeiro ver a resistência ôhmica. Eu vou medir de todos os falantes e volto aqui para comentar. Bom, feita a medição da resistência ôhmica das bobinas, o resultado está aqui. Ressaltando que nós estamos medindo a resistência ôhmica, não é a impedância da bobina. A impedância vai ser sempre maior do que a resistência ôhmica, porque na impedância entra o efeito de campo magnético da bobina, ok? Mas isso nos dá uma ideia da qualidade da bobina, que se a bobina for igual, então a resistência tem que ser a mesma. Mas veja as diferenças. Falante 1, 6,9 ohms. 2, 8. 3, 8,3. 4, 6,8. Está mais ou menos parecido com o primeiro. Falante 5, 6,5. Está mais ou menos no mesmo grupo. Falante 6, 6,7. Está mais ou menos no mesmo grupo. O falante 7, que foi o que eu troquei a bobina, está dando um valor totalmente fora, 9,3. Quer dizer que a bobina que eu coloquei ali não é boa, não é de boa qualidade, e não é uma bobina de 8 ohms.
provavelmente vai dar 11 ohms, 12 ohms, se eu medir a impedância mesmo. Mas tudo bem, vamos continuar a fazer as medições e ver o que acontece. Vamos agora medir o FS, a frequência de ressonância. Já está tudo pronto aqui para fazer a medição. Eu vou usar o mesmo esquema que a gente costuma usar e eu vou deixar aí na tela. Então nós temos aqui um gerador de sinais. Ali nós temos um frequencímetro. Ali nós temos um milivoltímetro. E ali nós temos um receiver. Então o que vai acontecer? Eu vou gerar o sinal aqui, ele vai ser amplificado pelo receiver. Do receiver vai ser jogado no alto-falante. Antes disso vai passar por um resistor para fazer a queda de tensão. Aqui nos bornes do alto-falante eu vou ligar o milivoltímetro e eu vou variando a tensão no nosso gerador. Onde der a maior tensão ali vai ser a frequência de ressonância que vai ser indicada aqui. Então vou fazer um teste aqui só para mostrar. Okay, então eu vou mudar a frequência aqui e vocês vão ver que muda ali a voltagem. Vai. A maior tensão vai ser aqui, ó. Aí. A maior tensão é aí. Qual a frequência? 101 Hz. Então esse aqui é o alto-falante número 1. Eu já vou então marcar aqui. Falante número 1, 101 Hz. Então eu vou fazer essa medição em todos eles. Depois volto para comentar. Feita a medida da frequência de ressonância, está aqui os resultados. Esse primeiro que eu tinha medido 101, estava errado. Na verdade é 102 a frequência de ressonância dele. Falante 2, 96, falante 3, 92, 99, 95. Até aí está tudo certo. Agora, esse falante 6 é um que eu já sabia que estava errado, foi o que gerou o problema com o fornecedor. Ele está com uma frequência de 107, e já indica alguma coisa diferente. Agora, o falante 7 é aquele que a gente trocou a bobina, que definitivamente não ficou bom. Tanto que ele está com uma frequência de ressonância muito diferente dos outros, de 68 ohms. Provavelmente, quando eu troquei a bobina, eu coloquei mais cola, ou usei uma bobina mais pesada, alguma coisa assim. Mas fica aí só por curiosidade. Agora eu vou fazer a medida mais complexa, que é o SPL. É o nível sonoro que o falante consegue reproduzir mediante uma entrada aqui, vinda direto do amplificador. Vamos fazer essa medição. Para fazer a medição de SPL, do nível de reprodução, então eu vou gerar um sinal aqui no nosso gerador de funções, vou amplificar no nosso recíproco e vou jogar direto no alto-falante. Eu vou usar aqui um celular com o aplicativo decibelímetro, que vai nos indicar aqui qual é o ruído que o alto-falante está gerando. Eu vou usar um sinal de 400 Hz e estou jogando aqui um sinal de 1 volt no alto-falante. Eu vou ligar o gerador só para mostrar. Então ali, estou gerando um sinal ali de 400 Hz e vou regular o volume aqui para dar 1 volt no alto-falante. Então nessas condições, está me dando aqui um sinal de 82 dB. Então eu vou manter essa altura sempre a mesma para todos os falantes. E vamos ver o resultado. Eu vou fazer as medições e volto com os comentários. Eu fiz a medição do SPL e repeti depois. Aqui nessa primeira medição eu deixei o
o microfone de celular mais ou menos 4 dedos acima do falante. E aqui eu deixei 3 dedos. Então, só para poder confirmar. Então, onde ele ficou mais perto, ele ficou cerca de 1 dB a mais. Exceto por esse aqui, pelo falante número 3, que deu um resultado inferior. Conclusão. Os falantes que estão mais aptos aqui são o número 1, número 2, número 4 e o número 5. Então esses são os que vão ser usados no nosso projeto. O número 2 está bom, mas fica aí para uma reserva. E o falante número 7, aquele que veio sem funcionar, que eu troquei a bobina. Ele até que a sensibilidade dele até que está boa, mas a frequência de ressonância dele está muito baixa e a resistência da bobina está muito alta. Então não é um alto-falante que dá para usar, não. Esse outro aqui foi o que eu aleguei para o vendedor que está falando muito baixo, e realmente ele está. Ele está a cerca de 4 dB a menos que os outros. Só para ter ideia, 3 dB é metade da potência. Quer dizer que ele está falando como se eu tivesse, por exemplo, vamos dizer, injetando 10 watts nos outros e nele injetando 5 watts. Então ele está muito mais baixo, é sensível a diferença. Então realmente esse falante número 6 vai ficar realmente para sucata, para eventualmente tirar alguma peça dele juntamente com o falante 7. Feito isso, já podemos então partir para o projeto da caixa, que vai ser mostrado aí no futuro em um outro vídeo. Depois dessa jornada toda, eu consegui escolher entre os 7 alto-falantes, pelo menos 4 que são possíveis de fazer o projeto que nós estamos imaginando. Os outros 3 alto-falantes vão para sucata, mas para esse projeto aqui eles estão perdidos. Bem, nós perdemos algum dinheiro aí com essa história toda, é claro. Mas, pelo menos, aprendemos a lição de procurar sempre comprar alto-falantes de melhores qualidades, de fabricantes mais renomados. E aprendemos também que a gente sempre tem que deixar uma margem de segurança no nosso orçamento quando a gente resolver trabalhar com falantes mais baratos. Porque pode acontecer sim de você comprar um lote e vir vários alto-falantes que não estejam em bom estado. E se você encontrar um vendedor que não preza o seu cliente, você pode ter que arcar com os prejuízos sim. É uma decisão que tem que ser tomada quando você vai começar um projeto de caixa acústica. Ou seja, que falantes eu vou usar, quais são as características, qual é o fabricante e onde eu vou comprar. Porque isso também às vezes não é culpa do fabricante, é culpa do vendedor, que não preza seu cliente, ou então que não tem respaldo por parte do fabricante para fazer as trocas quando algum produto apresenta defeito. Eu devo ressaltar que, numa linha de produção industrial, é comum que uma certa porcentagem dos produtos apresentem defeitos. E isso já entra na planilha de custos do fabricante. Então, se algum produto que chegou na mão de um consumidor deu defeito, é obrigação do vendedor trocar e também do fabricante. A não ser, claro, que o consumidor tenha feito mau uso do produto, tenha deixado cair, tenha ligado de maneira errada. Enfim, se o produto está intocado, chegou na mão do cliente e está com defeito, o lojista deveria até, por respeito ao seu cliente, trocar o produto. Mesmo que o fabricante não vá fazer a troca para ele, ele deveria, em atendimento ao cliente, fazer a troca e arcar com o prejuízo. Isso faz parte do comércio. Todo comércio deve ter uma margem de segurança justamente para atender essas situações. Produtos com defeito, eventuais roubos que possam acontecer no estabelecimento, defeitos gerados por armazenamento errado dentro do estabelecimento comercial.
Enfim, perdas sempre ocorrem, seja no comércio, seja na indústria. Não está correto é o consumidor pagar por um produto e receber um produto defeituoso. É para isso que existe o Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa importante a se ressaltar é você comprar de lugares que se responsabilizam. Por exemplo, é melhor você comprar através do Mercado Livre do que em muitas lojas que existem por aí. Porque o Mercado Livre se responsabiliza. Se você comprou alguma coisa com defeito, você tem um prazo para trocar, independentemente do produto estar com defeito ou não estar com defeito. Por isso que muitas lojas estão perdendo clientes. Porque se você compra direto na loja, dá defeito, eles não querem trocar. Então eu não vou comprar mais lá nessa loja. Eu prefiro comprar no Mercado Livre, porque basta eu dizer, eu não gostei do produto, eu não é o que eu queria, pronto, eles trocam e fim de conversa. É assim que precisa ser. Não tem esse negócio da loja falar, ah, não, você comprou, o problema é seu. Eu, por exemplo, não compro em lojas que não devolvem o dinheiro quando eu não gostei do produto, simplesmente. Ou seja, quem tem que selecionar o mercado e retirar esses maus vendedores do mundo dos negócios somos nós, consumidores. Se você comprar um produto de uma loja e for mal atendido, não compre mais. E recomende para os seus amigos, olha, aquele lojista não é confiável. Eu sinto muito aí pelo vendedor desses alto-falantes, mas eles perderam um freguês. Eu vou sim fazer o projeto que eu tinha imaginado com os alto-falantes, afinal de contas eu paguei por eles. Mas, se você eventualmente quiser fazer o mesmo projeto que nós fizemos, como vai ser mostrado num vídeo a seguir, então você tome cuidado. Reserve uma verba para você comprar falantes melhores, ou então, se você quiser seguir o mesmo exemplo nosso e comprar esses falantes no Mercado Livre, tenha cuidado.